paz, amados. Uma boa tarde. Amém? Aleluia. Vou esperar os irmãos sentarem. Nessa tarde, eu fui incumbida de falar aqui sobre iniquidade. E eu, glória a Deus, um defeito que eu tenho é não saber ministrar parada. E no decorrer dessa semana, eu tirei um tempo de qualidade com o Senhor, pedindo que o Espírito Santo, Ele viesse trazer luz ao meu entendimento, que o Espírito Santo trouxesse discernimento, porque, amados, eu sei que nós estamos numa escola de profetas e de libertadores. Eu sei que neste lugar tem homens e mulheres de Deus. Eu creio que a maioria de nós, todos os assuntos que foram falados aqui, você já ouviu falar, você já conhece, como eu. Talvez muitos de nós aqui já passamos algumas vezes por algumas ministrações de libertação. E eu não sei, meu amado e minha amada, como que você veio até esse lugar. Eu não sei qual foi a expectativa do teu coração. Mas hoje eu entrei dentro de um quarto. E embora eu esteja conversando, às vezes rindo, brincando, mas pela misericórdia o Senhor nos deu uma coisa. Ele nos deu uma sensibilidade para ouvir a sua voz através da pessoa do Espírito Santo. E às vezes a gente está num ambiente rindo, brincando, mas às vezes em uma palavra nós começamos a discernir, a entender, fazer a leitura espiritual daquilo que Deus está falando e está manifestando no mundo natural. E quando eu estava dentro desse quarto, alguém falou assim: nossa, eu achei que eu viria para essa escola, mas que não tinha mais nada a ser tratado. Eu achei que ia ser uma coisinha ou outra. E eu entendi que essa pessoa estava dizendo que ela estava sendo espremida pelo Senhor. E quando eu estava na minha casa, orando e pedindo para que o Espírito Santo nos desse uma direção, o Senhor começou a falar algo ao meu espírito. Amados, nós precisamos nesses dias entender que há uma expectativa na natureza, que a natureza ela está clamando e ela está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Você não está aqui por acaso. Você está aqui numa escola chamada a Casa do Oleiro. Para que eu e você jamais venhamos a nos esquecer que independente do título que eu e você temos, nós fomos feitos do pó da terra. Por isso ele diz que eu e você somos como vasos de barro nas suas mãos. E ninguém nos conhece como Ele nos conhece. Ele é o oleiro das nossas vidas. E eu posso ter o título que for, até de vice-deus, porque às vezes a gente acha que a gente é vice-deus. Você pode ter o título que for, todas as vezes que o oleiro achar necessário,
que você desça até a casa do oleiro, para que ele te mostre as obras das suas mãos. Ele irá fazer, porque a vontade dele nas nossas vidas, ela é soberana. Aleluia. Amados, nós precisamos entender que há sobre essa nação um espírito de orfandade. E esse espírito de orfandade, ele não está atuando só lá na vida do ímpio. Ele está atuando no seio da igreja. Ele está atuando no nosso meio nesses dias. E uma das coisas que Deus quer restaurar nesses dias é a nossa identidade de filhos, porque são os filhos de Deus que vão remir a terra desse espírito de orfandade. É eu e é você. Mas se há essa promessa, o que tem nos impedido, amados, de remir a terra? Se Deus nos escolheu, nos levantou como remidores geracionais. Amados, Lúcifer, ele era um anjo de luz. Ele tinha luz própria. Ele tinha beleza. Porém, o orgulho entrou no coração dele. O orgulho foi o pecado que introduziu a iniquidade no coração de Lúcifer. E eu quero dizer para você que a iniquidade, ela não nos permite reconhecer os nossos pecados. Ela não nos deixa reconhecer as nossas transgressões. Porque a origem de toda iniquidade, ela está no orgulho. Mas Deus nesses dias nos trouxe até a casa do oleiro para quebrar nas nossas vidas o orgulho. Porque só tem uma maneira, amados, de sermos limpos, purificados das nossas iniquidades, das nossas transgressões, dos nossos pecados. É quando nós reconhecemos. É quando nós nos arrependemos diante do Senhor. E eu creio que existe uma chave. Existem muitas, mas no meu entender existe uma chave muito importante para a libertação, para a santificação da igreja. Essa chave é ouvir e obedecer. Vocês estão ouvindo nesses dias muitas palavras tremendas da parte de Deus. Deus nesses dias, Ele preparou um grande banquete nesse lugar. Onde homens e mulheres que têm buscado e têm recebido revelações do Senhor, têm compartilhado, têm impartido com vocês. Mas eu quero dizer que se nós formos somente ouvintes nesses dias e não nos levantarmos em obediência, você vai voltar para sua casa e as coisas vão continuar como elas estavam. Amados, iniquidade é tudo aquilo que é contrário
a moral. Iniquidade é o princípio de tudo aquilo que é distorcido ao pensamento de Deus. Isso é iniquidade. Iniquidade é o corpo do pecado. É como se a iniquidade fosse a raiz de uma grande árvore. Da nossa árvore genealógica. Tem como uma árvore dar frutos que não seja da sua espécie? Tem, amados? Não. Toda árvore vai dar fruto segundo a sua espécie. Muitas vezes, nós estamos vendo alguns frutos na nossa vida, dentro da nossa casa, na nossa linhagem, em que nós olhamos e nos entristecemos. Eu quero dizer para você que muitas vezes, esses frutos, eles são decorrentes a raízes de iniquidades geracionais. Mas Deus está nos levantando nesses dias como remidores geracionais. Deus está nos levantando nesses dias como um laboratório genético. Nós vamos restaurar nesses dias a semente santa do Senhor. Eu creio que nesses dias Deus está mudando o nosso DNA pelo DNA de Jesus. Porque a partir de mim e de você, nós teremos uma semente santa, uma semente pura. Quantos creem nisso? Aleluia! Amados, iniquidade é a semente diabólica que distorce o nosso DNA. Deus, Ele nos elegeu nele, antes de tudo. Antes da formação do mundo, Deus, Ele nos elegeu nele. Eu não sei se tem alguém aqui que em algum momento da tua vida você acreditou na mentira do diabo. Eu acreditei. Porque durante alguns anos da minha vida, eu ouvi a minha mãe me contar uma história. De que ela era uma adolescente, tinha um namorado, teve uma transa com um namorado, engravidou e eu nasci. E eu acreditava que eu era um acidente do percurso. Mas um dia, amados, aleluia, nessa palavra, em Efésios, o Senhor falou comigo. E Ele diz: Patrícia, você precisa entender que você não é um acidente do percurso. Mas antes de todas as coisas existirem, você já existia em mim na eternidade. Eu e você fomos gerados em Deus na eternidade. Nós já existíamos nele. Amados, lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 11, se eu não me engano, o Senhor diz assim: eu coloquei a eternidade no coração do homem. Antes de todas as coisas, quando eu e você estávamos lá nele, sendo gerados nele, Ele colocou em nós uma partícula
da sua glória. Ele colocou nos nossos corações a eternidade. E eu creio, amados, que está chegando um tempo em que Deus está levantando os seus filhos, aqueles que estão remindo o seu DNA, aqueles que vão manifestar aqui na terra o DNA do Pai. Esses são aqueles que vão acionar a eternidade. Aleluia. Esse é o desejo do coração do Pai para mim e para você. Que nós venhamos acessar a eternidade. Amados, ser santo, nós precisamos entender isso. Não é um título. Ser santo é a nossa origem. Foi para isso que nós nascemos, para sermos santos, assim como o nosso Deus é santo. A palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu creio que Deus nesses dias, Ele está vindo como um fogo consumidor, como um fogo abrasador. Amados, eu vou confessar uma coisa para vocês. Que durante alguns anos da minha vida, quando eu estava na religiosidade, quando falava em fogo já me dava uma coisa. Porque eu achava que o fogo de Deus, ele vinha para mim sapatear mais, para mim profetizar. Mas o fogo, ele tem um propósito. O fogo, ele vem para queimar palha. O fogo, ele vem para queimar impureza. O fogo de Deus, ele vem, aleluia, para que nós sejamos refinados, que nós sejamos puros. Ele vem para trazer a santidade de Deus. Mas hoje, por causa do pecado que entrou na humanidade por Adão, a nossa semente, ela está contaminada. A nossa natureza, ela é caída. Mas a boa notícia é que Deus nunca desiste de seus filhos. É que o primeiro homem, Adão, ele caiu. Mas o Senhor mandou o segundo Adão, que é Jesus. E Jesus veio para remir aquilo que o primeiro homem perdeu. Jesus veio para remir todas as coisas. E a palavra do Senhor diz que é chegado o tempo da remissão de todas as coisas. Jesus veio para remir o nosso DNA. Porque Jesus, ele tinha a genética do Pai. Por isso Jesus falou: quem vê a mim, vê ao Pai. Aleluia. Amados, eu sempre costumo dizer que quando eu tenho 3 filhos e quando eu estou com eles, eu não preciso dizer que eles são meus filhos. Porque as pessoas olham para eles e olham para mim e já dizem: são teus filhos, né? Porque eles têm a minha genética. Por isso Jesus podia dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. Porque Jesus, ele tinha a genética do Pai. E Deus nesses dias está nos santificando, Ele está nos purificando, Ele está remindo a nossa genética, Ele está restaurando a nossa identidade de filhos. Porque são os filhos
que vão remir a terra das maldições, das transgressões e das iniquidades geracionais. Só os filhos podem fazer isso. Eu preciso entender, amados, que eu sou uma remidora geracional. Eu vou trazer a genética do Pai para a terra. Por isso você está aqui nesses dias. Quem tem intimidade, reconhece a voz do Pai. A palavra diz que os filhos, eles reconhecem a voz do Pai. Quando você tem intimidade com uma pessoa, você não precisa vê-la, mas se ela falar, no ouvir a voz dela, você sabe que é ela. Os filhos, eles ouvem a voz do Pai e eles reconhecem a sua voz. Por isso que só os filhos de Deus são conduzidos pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus, eles têm discernimento. Amados, quem tem o Espírito de Deus não vive em confusão. Quem tem o Espírito de Deus, ele é guiado pelo Senhor. Aleluia. Quem está debaixo de iniquidade não consegue ouvir a Deus. A gente consegue identificar quando uma pessoa está debaixo de iniquidade. Às vezes tem pessoas que chegam para a gente e são pessoas amadas, pessoas queridas, mas em total confusão. Se você sentar com elas, as suas vidas é uma completa confusão. Elas não têm propósito. Elas não sabem se é Deus que está falando, se é a alma delas, se é o inimigo. Porque quem está debaixo de iniquidade não consegue ouvir a voz do Pai. Abra aí comigo, Salmos de número 58. Todos acharam? Vamos ler aqui o versículo 13 e 4. Alienam-se os ímpios, desde a madre, desde o ventre. Andam errados, desde que nasceram, proferindo mentiras. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda, que tem tampados os seus ouvidos. Amados, às vezes a gente não sabe por que a gente não está conseguindo ter discernimento. Você sabia que o nosso espírito, que o nosso homem do espírito, ele tem sentidos? O nosso espírito, ele ouve, ele fala, ele tem boca, ele tem ouvidos, ele tem os sentidos espirituais. Mas muitas vezes a gente não consegue ter uma conexão direta com o Senhor. Por causa de iniquidades. É tempo de ouvirmos aquilo que os céus estão falando.
E eu profetizo, debaixo dessa unção, dessa palavra, que nesse dia o Senhor, Ele vai tirar vendas espirituais do teu entendimento, e você vai começar a ver, você vai começar a entender coisas que você não entendia. O Senhor, Ele vai tirar tampões que estavam impedindo de você ouvir a sua voz. O Senhor, Ele vai santificar os nossos sentidos espirituais. Amém? Só os filhos podem ver o que o Pai está fazendo. Esse ver, amados, está falando do entendimento. Por isso que o apóstolo Paulo orou e ele disse: Pai, eu oro para que o Senhor abra os olhos do entendimento deles e eles vejam. Só os filhos conseguem entender o que o Pai está fazendo. Abra comigo em João, capítulo 5. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Versículo 19 e 20. Diz assim: Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o Pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Quem é filho, o Pai mostra o que ele está fazendo. Porque o desejo do coração do Pai não é só que o filho faça igual, mas é que o filho faça melhor do que ele. Não é assim? Você não deseja que seu filho seja melhor do que você? Deus está abrindo os olhos do nosso entendimento nesses dias. Aleluia! Amados, a iniquidade, ela é como um véu que cobre os nossos sentidos espirituais. Quando Jesus deu o brado lá naquela cruz, a palavra diz que o véu do templo se rasgou. E hoje nós temos livre acesso à sala do trono. Mas infelizmente, muitos ainda estão debaixo de um véu chamado iniquidade. Quem tem o DNA do Pai, ele ouve, ele vê e ele pensa como o Pai. Amados, são os filhos de Deus que vão remir nesse tempo a santidade do Senhor. Porém, nós precisamos entender que Deus, Ele instituiu leis e princípios. Vocês já devem ter ouvido falar isso nessa semana. E Deus, Ele não quebra princípio. Todos os princípios de Deus serão cumpridos. Amém? E um deles é o princípio da herança. Abra comigo em Êxodo 34. Êxodo 34, e nós vamos ler o versículo 6 e 7. Passando
pôs o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, mas que ao culpado não lhe tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e a quarta geração. Amados, o princípio da herança não será quebrado. Deus, ele faz diferença entre transgressão, entre pecado e entre iniquidade. E aqui nessa palavra, Deus não fala que ele está visitando a transgressão, Deus não fala que ele está visitando o pecado, mas ele fala que ele visita a iniquidade dos pais, nos filhos e nos filhos dos filhos. Ou seja, nos filhos e nos netos. Essa é a lei da herança. Assim como a bênção de Deus também nos visita até 1000 gerações. Deus, ele não nos tem por inocente. Sabe, uma coisa que a maturidade, ela nos ensina. Quando a gente é criança, quando a gente pensa como criança, a gente age como criança. E se tem uma coisa que quando a gente é imaturo, a gente não suporta, é quando dizem que nós somos culpados e não somos. Não é assim? Não, mas não fui eu. Porque a nossa justiça própria, na hora, ela salta. Mas quando nós chegamos à maturidade, nós entendemos uma coisa, que quando eu trago a culpa para mim, eu posso chegar diante dele e confessar essa culpa, e ele é misericordioso para me perdoar. Deus não nos tem por inocente. Abra comigo lá em Levítico, capítulo 5. Versículo 17. 5:17. Amados, está dando de entender? Amém? E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor o que não deve fazer, ainda que não o soubesse, contudo ela será culpada e ela levará a sua iniquidade. Deus não nos tem por inocentes. Outra coisa que nós precisamos entender: não existe maldição sem causa. Amados, o que é uma maldição? Maldição é a punição de Deus a uma pessoa ou a sua descendência como consequência da sua iniquidade. A iniquidade, ela traz esterilidade na vida de um indivíduo, como de cidades ou de nações. A iniquidade, ela nos deixa estéril.
ela não nos deixa ser fértil. E agora eu gostaria que você pensasse um pouco. Independente do título que você tem, você consegue detectar alguma área da tua vida de esterilidade? Você sabe que você tem tudo para fluir naquela área. Você sabe que você tem um potencial em Deus. Mas você não tem fluído, você é estéril. Muitas vezes, amado, a causa dessa esterilidade está na iniquidade. Abra comigo em Gênesis 3. Capítulo 17, 18 e 19. Amados, quando nós precisamos entender uma coisa. Que na nossa composição, uma das nossas composições dessa matéria é a terra. Você sabia disso? Nós somos criados do quê? Do pó. Por isso que o Senhor disse: homem, lembra-te de que tu és pó e que ao pó tu voltarás. Quando uma pessoa é amaldiçoada, a terra é amaldiçoada junto. Vamos ler aqui. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até quando te tornares a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Amados, eu também me movo profeticamente. E já aconteceu algumas vezes de Deus nos levar em um determinado lugar e nos dar um desígnio, nos dar um desenho celestial, para que a gente faça um ato profético naquele lugar, remindo a terra. Mas às vezes eu fico pensando, quantas vezes nós nos movemos em atos proféticos para remir a terra, e às vezes eu penso que o diabo cruza os braços e fica nos olhando e rindo da nossa cara. Porque às vezes eu estou fazendo um ato profético para que a terra, para que a cidade seja remida, sendo que essa terra aqui ainda não foi remida. Deus não pode fazer nada através de mim que Ele ainda não fez em mim. Por isso Deus te trouxe aqui, pastor. Por isso Deus nos está congregando aqui nesses dias, para que a nossa linhagem, para que o nosso DNA seja remido, para que então nós possamos nos levantar como filhos de Deus, para remir a terra, para remir de sobre o Brasil esse espírito de orfandade. Então, amados, eu creio que nesse dia nós não vamos precisar fazer nada. Talvez você não vá precisar nem fazer um ato profético. Porque eu creio que os filhos de Deus, eles têm autoridade espiritual.
Os filhos de Deus, eles reinam com Cristo nas regiões celestiais. Eles estão acima de principados, de potestades. E aonde eles pisam o pé, o Senhor lhes dá a terra por herança. Deus quer nos dar nesse dia a nossa herança. Eu não me lembro se foi o pastor Chico ou a pastora Rose que estava aqui falando sobre herança. E eu lá fora, o meu coração pulava. Porque você vai entender onde Deus quer chegar nessa tarde. Você vai sair daqui com uma grande responsabilidade diante de Deus. Aleluia. Amados, abra comigo agora, lá em 2 Samuel, capítulo 21. Essa palavra é muito forte. Aleluia. Capítulo 21. Versículos do 1 ao 6. E houve dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os Gebionitas. Então chamou o rei os Gebionitas e lhes falou. Ora, os Gebionitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel tinham feito um jurado. Porém, Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos Gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Que herança é essa que Davi está falando? Aqui está falando da terra. Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul, é com a sua casa. Nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos façais? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Amados, essa palavra ela é muito forte. A Bíblia diz que durante 3 anos houve esterilidade na terra. Houve fome na terra. E Davi era um homem de Deus. Davi percebeu que não era uma questão natural, que era algo mais profundo. E Davi foi orar ao Senhor. E aí o Senhor respondeu a Davi, ele disse: olha, a esterilidade na terra é por causa da casa. Quem cometeu aquilo foi Saul. Mas nós falamos aqui que Deus não quebra princípios, Deus não quebra leis. E existe uma lei chamada a lei da herança. E aí o Senhor diz: por causa da casa
sanguinária de Saul. E aí Davi vai lá falar com os reis dos gibeonitas e ele diz: olha, o que eu posso fazer por vocês? Amados, nós precisamos entender uma coisa: que sangue é vida, que sangue, ele tem voz. E que voz é essa? Essa voz são os demônios territoriais. Saul derramou sangue naquela terra. E os filhos de Israel tinham feito um pacto, uma aliança com os gibeonitas, de não matar nenhum deles. Mas o que mais me chama a atenção nessa passagem é que a Bíblia diz que Saul matou eles por zelo. A intenção de Saul não era má. Mas Deus não nos tem por inocentes. Então a Bíblia diz que aqueles homens, eles vão e dizem para Davi: olha, nós não queremos ouro, nós não queremos prata, nem queremos tocar em nenhum israelita, mas nós queremos que você nos dê 7 filhos da casa de Davi, de Saul. Então a Bíblia diz que Davi o fez. 7 netos de Saul morreram enforcados. Amados, a maior moeda do reino das trevas é o sangue. Muitas vezes os nossos filhos estão passando por situações. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Agora faz alguns meses que eu não tenho viajado, sobre uma direção de Deus. Em abril desse ano, aconteceu uma situação dentro da minha casa. E eu fui orar ao Senhor. E o Senhor falou comigo, Ele disse assim: Patrícia, cancele toda a tua agenda. A princípio eu pensei: Deus, será que isso é coisa minha? Mas os filhos ouvem a voz do Pai e reconhecem a sua voz. O Senhor disse para mim: você precisa voltar para dentro da tua base. Deus falou bem assim, amados. Porque eu preciso te dar nesse tempo novas estratégias. Volta e fica dentro da tua base, que é a tua casa. E eu voltei, amados. E glória a Deus por isso. Mas eu quero dizer para você que ano passado eu viajei muito. E eu viajei de norte a sul. E na maioria das vezes eu fico dentro da casa de pastores, de homens e de mulheres de Deus. E eu vou falar isso baixinho, porque eu acho isso vergonhoso para nós. Porque eu preciso entender que nós fizemos parte do mesmo corpo. E que se tem alguma coisa acontecendo com meu irmão, eu também sou atingida. Amém? Amados, 1, 2 casas dessas que eu fiquei, os filhos, pela misericórdia de Deus, estão firmes na presença do Senhor. Porque na maioria das casas, os filhos de pastores
estão desviados. E isso é uma coisa que dói no meu coração. Amados, muitas vezes os nossos filhos estão colhendo as nossas iniquidades. Mas muitas vezes o orgulho, essa raiz de iniquidade, chamada orgulho, não nos deixa parar e dizer: não, eu vou parar, eu preciso parar, porque a minha casa está perecendo e eu preciso pôr a minha casa em ordem. E nós passamos por cima da nossa casa, dos nossos filhos, porque eu sou uma pastora, porque eu tenho um chamado. E a gente se esconde atrás de um chamado, mas eu quero te dizer que o teu primeiro chamado é a tua casa. Nós precisamos nos levantar nesses dias e remir essa semente. Se for preciso parar tudo, pare. Pare, por favor. Tem muitos filhos de pastores na droga. Tem muitos filhos de pastores da prostituição. Eles estão gemendo. Mas só aqueles que têm o DNA dos céus, que têm o coração de Deus, estão conseguindo ouvir o gemido deles. E o gemido deles é: por favor, nos ajude. Aleluia. Amados, chega de viver de aparência. O grande e terrível dia do Senhor está próximo. E o Senhor vem nesses dias como um fogo abrasador, e tudo aquilo que é palha vai ser queimado. O Senhor vem nesses dias como o sabão do lavadeiro. O que é que o sabão faz, amados? Ele limpa a sujeira. A palavra diz que tudo aquilo que nós fizemos às escondidas, os nossos filhos farão à luz do dia. E glória a Deus por isso. Tem coisa que a gente pensa que é ruim, mas é bom. Nós vamos ler uma passagem aqui, em Ezequiel 16. Não agora. Em que Deus está indignado com os seus filhos. Porque eles se contaminaram a ponto de sacrificar os seus filhos, de sacrificar a sua herança. Há um gemido no coração de Deus nesses dias. O que você tem feito com a tua herança? O que você tem feito com a minha herança? Diz o Senhor. Eu creio que Deus anda com náuseas, querendo vomitar alguns. Oh, xeredecanaramanai. Oh, xeredecandarai. Há um gemido no coração do Pai. Onde estão os meus filhos?
que vão remir a identidade de Israel. Onde estão os meus filhos? Que vão remir a herança do filho pródigo. Oh, Xeredecandaramanai. Oh, Espírito Santo. Oh, Xeremicantaramanai. Aleluia. A iniquidade, amados, de Saul trouxe esterilidade sobre a terra. Amados, a maioria das nossas esterilidades, elas são provenientes de iniquidades geracionais. E como consequência, nós fomos amaldiçoados. A nossa terra está amaldiçoada. Por isso, há uma expectação na natureza para ver a manifestação dos filhos de Deus. Oh, Espírito Santo, amados, a iniquidade, ela nasceu, ela começou em Lúcifer, e ela se originou no pensamento distorcido e penetrou o seu coração. Por isso a iniquidade, ela é uma semente diabólica. Quando Adão caiu, essa semente de iniquidade, ela entrou no seu espírito. A iniquidade, ela se origina no espírito, então ela passa para a nossa alma, formando estruturas de comportamentos. A iniquidade, ela é como uma carga genética, que cada vez mais ela é distorcida e ela é transmitida para gerações. É como se ela vai, as suas raízes vão cada vez mais se aprofundando. E eu quero dizer para você que tem iniquidades que às vezes elas pulam uma geração. Eu poderia dar alguns exemplos aqui, amados, de iniquidades geracionais na minha linhagem. Eu comecei aqui falando que Deus, Ele me escolheu e Ele te escolheu como um laboratório genético, como um ventre espiritual, aonde essa semente diabólica, onde essas iniquidades, elas vão passar por nós, mas elas vão passar com um propósito de que você se levante como filho de Deus para remi-las. Por isso nós somos aqueles que vamos transformar o nosso DNA da iniquidade para o DNA do Senhor. Eu tenho vivido isso na minha vida. O clamor do meu coração nessa tarde e durante essa semana foi um só. Senhor, que tudo que eles estão recebendo não fique só no entendimento intelectual deles, mas que ultrapasse toda barreira de orgulho. Porque eu sinto muito forte isso nessa tarde. Amados, ainda tem algumas pessoas que estão como uma rocha, armadas, mas que você entenda aquilo que o Senhor está falando nesses dias,
que o Senhor traga sobre nós um peso de responsabilidade. Você não está aqui por acaso. Talvez você veio aqui porque você pensou: eu vou aperfeiçoar, eu vou aprender algo para mim fazer lá fora. Mas o alvo de Deus é você, é a tua casa. Porque o Senhor diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti. Oh, xeredecandaramanai. Essa semana eu fui impactada por algo que eu ouvi. Às vezes, né, pastora Rose? Alguém olha uma palavra que a gente libera, uma revelação de 20 minutos, de 40 minutos. E as pessoas ficam impactadas. Uau! Que palavra, que revelação! Mas elas não sabem que para aqueles minutos de revelação foram anos de dor, foram anos de processos, de cair, de levantar, de acertar, de errar, para que hoje os nossos filhos andem na velocidade da luz, para que eles não caiam no que nós caímos, para que eles não errem no que nós erramos. Oh! Por isso o Senhor diz: cuida da minha herança, cuida da minha herança, porque os teus filhos vão possuir as nações da terra, diz o Senhor. Oh! Xeredecandaramanai. Aleluia. Xeremicandarai. Xeredecandaramanai. Eu ia dar alguns exemplos aqui, mas eu não consigo. Xeredecandaramanai. Onde estão os Isaías? Aonde estão os Isaías? Abra comigo no Salmo 109. Eu vou deixar o Espírito Santo fluir. Não vou limitar o Senhor. Salmo 109. Versículo de número 18. Assim como se vestiu de maldição. Em algumas traduções está de iniquidade. Salmo 109, versículo 18. Assim como se vestiu de maldição, tal como uma veste, assim penetre ela nas suas entranhas como água, e em seus ossos como azeite. Amados, a iniquidade, ela se apega à nossa pele. Preste atenção nisso. Ela se apega à nossa pele, ela se apega aos nossos órgãos e ela se apega aos nossos ossos. Muitas vezes tem pessoas no momento de libertação que elas começam a expelir a iniquidade em forma de líquidos. Eu conheço o testemunho tremendo de uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, mas de um homem que quando veio para o Senhor, ele tinha algumas iniquidades geracionais na vida dele, que se manifestaram em
pecados de vício, vício com jogo, vício com bebida, vício com cigarro. E um dia esse homem, ele foi para um retiro espiritual. E num momento determinado, sozinho lá no quarto, o Senhor o visitou. E deu uma dor de barriga nele. E ele correu para o banheiro. E ali ele transpirava, ele suava. E ele sentiu, ele não entendia muita coisa, mas ele sentiu que ele estava passando por um processo de libertação. E aquele homem transpirou muito. E ele sentiu que ele expeliu algumas iniquidades. E aquele homem levantou daquele lugar, liberto, para a honra e para a glória do nome do Senhor. A iniquidade, ela se veste em nós como uma roupa. Aqui diz que, como uma roupa, ela se apega à nossa pele. Amados, qual é a função da pele no corpo? Ela é o maior órgão do corpo humano. E uma das funções dela é a proteção. Ela nos protege contra algumas agressões externas. Quando estamos debaixo de iniquidade, nós estamos desprotegidos. Quando estamos debaixo de iniquidade, ainda tem algumas portas que estão abertas. E essas portas são como entradas de demônios. Aqui, quando ela está falando que, como água, ela se apega às nossas entranhas, aos nossos órgãos, está falando do nosso ventre. Amados, o nosso ventre, tanto físico quanto espiritual, ele é um lugar onde vidas vão ser geradas. Aqueles que foram gerados no meu ventre, eles são o que, meu? Filhos. E o Senhor diz que os meus filhos são o quê? Herança. Só que por causa da iniquidade, tem muitos ventres que eles, ao invés de gerarem vida, eles têm gerado morte. O ventre aqui, ele também representa altar. E quando o Senhor me trouxe essa revelação, nessa madrugada, o Senhor falava ao meu espírito, ele dizia: tem pessoas naquele lugar que os seus ventres são verdadeiros altares de abominação. Por sangue derramado. E glória a Deus, se você já confessou ontem, terça-feira. Mas a palavra diz que nós não podemos servir a dois senhores. Não tem como com a minha boca eu dizer que eu o adoro. Se o meu ventre, que é como um altar, está contaminado de abominação. Os ossos fala de estrutura, aquilo que dá sustentação. Se eu quebrar um osso do braço, meu braço vai ficar o quê? Imóvel. Porque o osso dá sustentação e também dá mobilidade ao meu braço. Muitas vezes, amados, por causa da iniquidade que se apegou aos ossos, nós vivemos uma vida medíocre. Um dia estamos bem. Aqui não tem ninguém assim, né? Glória a Deus. Um
dia nós estamos lá no céu. E no outro, nem vou dizer onde. Mas eu creio que nós somos a geração que vai remir essa genética. Nós precisamos alcançar um nível de santidade, até que Ele alcance os nossos ossos, a nossa medula, a nossa genética. Eu creio. Eu falei isso hoje para a pastora Rose lá fora. Eu creio. Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, pastor Chico, eu creio. Aleluia, que o meu ventre é remidor. Eu creio que os meus filhos serão a semente pura de Deus. Eles serão o Elohim de Deus, a semente santa. Aleluia. Amados, a palavra Elohim, ela quer dizer o Deus trino. Deus, ele é coletivo. Nós fomos criados por Deus, não foi no singular, foi no plural. Naquele momento, o Senhor disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem era a semente pura de Deus, mas por causa da entrada do pecado, essa semente precisa ser remida. E agora me pergunte, por favor, quem vai remir essa semente? Você, Márcia. Você, Tânia. Você, pastora. Você, pastor. Eu. Nós vamos remir essa semente. Abra comigo agora em Isaías, capítulo 6. Já estamos chegando no final. Não muito, está perto. Aleluia. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Isaías, capítulo 6. Vamos ler capítulo 6 todo. Amém? Vamos lá. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz. E ele tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Amados,
quando a brasa viva tocou os seus lábios. E Deus diz que Deus perdoou a sua iniquidade e que Deus purificou o seu pecado. Sabe o que diz aqui? Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis. Em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-se os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas ainda, aleluia, a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de que se desfolharem ainda ficam firmes. Assim, preste atenção nisso, a santa semente será a firmeza dela. Deus está restaurando nesses dias a semente. Deus a está santificando. Amados, a Bíblia diz que no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías, ele viu o Senhor. Às vezes Deus tem que matar alguns reis Uzias nas nossas vidas, para que a gente veja o Senhor. Eu sei que para alguns está aqui num quarto coletivo, usando um banheiro coletivo, alguns Uzias da tua vida estão morrendo. Glória a Deus. Deus sabe como tratar cada um. Quem sabe Deus te colocou lá no beliche do lado de uma pessoa bem chata, que ronca. Eita, Deus, está falando. Mas eu quero te dizer que isso faz parte do processo de Deus. Você não está num hotel 5 estrelas. Você está na olaria de Deus. Se você, aleluia, se você quer conforto, se você quer luxo, você veio para o lugar errado, meu amado e minha amada. Vai para um hotel fazenda. Deixa Deus matar os Uzias. Então a Bíblia diz que Isaías, quando ele vê o Senhor, ele diz: Senhor, me perdoa, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Davi, ele viu o pecado dele, ele confessou o pecado dele, mas ele também confessou a iniquidade do povo. E no momento que ele falou isso, a Bíblia diz que um anjo pega uma tenaz com uma brasa viva, porque o fogo de Deus, ele vem para consumir o pecado, para queimar a palha.
Então ele vai e toca onde? Na boca de Isaías. Naquele momento, Deus perdoou o pecado dele. E Deus libertou ele das iniquidades geracionais. E quando o Senhor diz isso para ele, na hora ele diz: então eu ouvi a voz de Deus. Aleluia. Amados, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por mim? O que diz aqui? E quem há de ir por nós. Então Deus não está falando aqui. Não é só Deus que está nesse momento aqui. Naquele momento, Isaías, ele acessou a eternidade. Naquele momento, Isaías, ele passou primeiro os céus, o segundo os céus. Isaías, ele entrou na sala do trono e ele viu ali o grande trono, e ele viu ali o Pai, ele viu o Filho e ele viu o Espírito Santo. Isaías ali, ele teve a revelação do Messias de Deus. Onde estão os homens e as mulheres que vão se levantar com entendimento e vão clamar e vão dizer: Deus, me perdoa, eu reconheço, Senhor, que eu sou uma mulher de impuros lábios. Eu reconheço, Senhor, como Davi disse: Senhor, eu fui formado em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Onde estão os homens e as mulheres que vão acessar a eternidade? Aleluia. Eu fico imaginando Isaías lá na sala do trono, pastor Chico, vendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Pai dizendo: e agora? Quem que nós vamos enviar? Quem que há de ir por nós? Mas eu creio que naquele momento, Isaías, ele era o que Isaías era? Um profeta. Isaías, naquele momento, ele estava recebendo não só um encargo de ir, mas ele estava vendo ali, pastor Luiz, o diálogo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu fico imaginando o Pai dizendo: e agora, quem que vai lá para remir a semente? Vou eu? Vai tu? Quem vai? E aí eu fico imaginando Jesus saltar na hora e dizer: eu, Pai, envia-me a mim. Eu vou lá para remir o que o primeiro homem perdeu. Envia a mim, Pai. Aleluia. Aleluia. Por isso o Senhor diz aqui no versículo de número 13: mas se ainda a 10ª parte ficar, tornará a ser pastada como o orvalho e como a zinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Amados, quantos processos em que nós temos que ser desfolhados. Fica só o tronco e os galhos secos. Todo o processo de cura e de libertação na nossa vida, ele vai vir como um período de morte, como um período de confrontos. E aí você olha para a árvore e você diz: está morta, não dá mais fruto, não tem folha. Mas lá em Jó, se eu não me engano, capítulo 14, versículo 7, ou o contrário, a palavra diz: mas mesmo que esse tronco seja cortado e lançado fora, ao cheiro das águas ele brotará. O Senhor está aqui nessa tarde. Aleluia!
ainda ficam firmes assim. A santa semente será a firmeza dela. Oh, Espírito Santo de Deus. Isaías aqui foi remido. Agora ele recebe um encargo para remir a semente. Você está entendendo o que o Senhor está falando? O fogo de Deus, ele tem um processo, ele tem um propósito na nossa vida, amados. Nos purificar do pecado e da iniquidade. Oh, Espírito Santo, abre agora comigo em Ezequiel capítulo 16. Aqui de Ezequiel já vamos terminar. Todos acharam? Capítulo 16, versículo 1, diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Ó filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E diz, e assim diz o Senhor, Jeová, a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe era heteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não foi te cortado um umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançada em pleno campo, pelo nojo da tua alma no dia em que tu nasceste. E passando eu por ti, vi-te manchada do teu sangue, e disse-te: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te: ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, te engrandeceste, e alcançaste grande formosura, avultar os seios, e cresceu os teus cabelos, mas tu estavas nua e descoberta. Deus está falando o que aqui? Do pecado e da iniquidade. E passando eu por ti, eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a orelha do meu manto, e cobri a tua nudez. E dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e ficaste sendo minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti de borda dura, e te calcei com pele de texugo, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. E te ornei de enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e um colar à roda do teu pescoço. E te pus uma joia na testa, e pendentes nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e a tua veste foi de linho fino e de seda e bordadura. Nutriste-te com flor de farinha e de mel e de óleo, e foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegaste a ser rainha. E correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama, e te prostituíste a todo o que passava a pareceres sua. E tomaste das tuas vestes e fizestes lugares altos, adornados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles. Tais coisas não vieram, nem hão de vir.
e tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei, do meu ouro e da minha prata, e fizestes imagens de homens e te prostituístes com ela. Deus aqui está falando da idolatria e da imoralidade. Vamos continuar lendo. E tomaste as tuas vestes bordadas e os cobriste, e o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. E o meu pão que te dei, e a flor de farinha, e o óleo, e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave. Assim foi, diz o Senhor Jeová. Além disso, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que por mim geraras, e os sacrificaste a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? E mataste meus filhos, e entregaste a elas, para os fazeres passar pelo fogo. E em todas as tuas abominações, nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua e descoberta e manchada do teu sangue. Vamos pular agora para o 27. Pelo que eis que estendi a mão sobre ti, e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade dos que te aborrecem, as filhas dos filisteus, aos quais se envergonharam do teu caminho depravado. Pula agora para o 36. Assim diz o Senhor Jeová: pois que se derramou o teu dinheiro e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações, e no sangue dos teus filhos que lhes deste. Pula para o 44. Eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti este provérbio, dizendo: qual a mãe, tal é a sua filha. Tu és a filha da tua mãe, que tinha nojo de seu marido e de seus filhos. E tu és irmã de tuas irmãs, que tinha nojo de seus maridos e dos seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, e o vosso pai a morreu. E tua irmã maior é Samaria, ela e suas filhas, o qual habita à tua esquerda. E a tua irmã menor que tu, que habita à tua direita, é Sodoma e suas filhas. Pula para o 49. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã: soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão ao pobre e ao necessitado. E se soberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que a tirei dali, vendo eu isso. Também Samaria não cometeu a metade dos teus pecados, e multiplicaste as tuas iniquidades mais do que elas, e justificaste as tuas irmãs com todas as tuas abominações que fizeste. Agora, para encerrar, pula para o 60. Contudo, a misericórdia desse Deus, né? Eu me lembrarei do meu concerto contigo, que fiz nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo um concerto eterno. Amados, o Senhor está falando aqui do dia do nosso nascimento. O Senhor está falando aqui da nossa origem adâmica. Quando o Senhor está falando aqui, e diz assim, diz o Senhor Jeová, Jerusalém, a tua origem
e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. O Senhor está falando do dia do nosso nascimento. O Senhor aqui, Ele está falando da nossa linhagem. O Senhor está falando das nossas iniquidades geracionais que herdamos dos nossos pais natural. Quando o Senhor diz aqui que a cidade do teu nascimento, a tua origem é dos cananeus, amados, o Senhor está falando que no dia do nosso nascimento nós já fomos amaldiçoados, que nós já nascemos debaixo de maldição. Porque a palavra do Senhor diz que quando Noé plantou uma vinha e Noé se embriagou do vinho da sua vinha, e Noé se descobriu, tirou as suas vestes, e os seus filhos chegaram, e 2 deles não olharam a nudez do pai, mas um olhou. Quem foi? Cão. Naquele momento, Noé, ele fez o quê? Ele amaldiçoou Cão. E nós falamos aqui que quando uma pessoa é amaldiçoada, não só ela é amaldiçoada, mas a terra é amaldiçoada. Porque na nossa química, nós fomos formados do quê? Da terra, do pó. Então o Senhor está dizendo aqui, tu já nasceste debaixo de maldição. Os cananeus aqui, eles simbolizam terra baixa, porque os cananeus ficavam geograficamente num lugar mais baixo. Os cananeus aqui, eles estão simbolizando na nossa vida a decadência e a degradação moral. Deus está falando, vocês estão debaixo de maldições. Era isso que o Senhor estava falando. O Senhor aqui diz, ó, o teu pai vinha dos amorreus. Amados, essa palavra no hebraico, ela quer dizer amorru, que quer dizer soberbo ou orgulho. O Senhor está dizendo, você nasceu debaixo dessa iniquidade chamada soberba, orgulho. Os amorreus, eles viviam em lugares altos. Mas mesmo vivendo em lugares altos, eles não adoravam ao Senhor. Eles adoravam a deuses estranhos. Eles não se quebrantavam para o Senhor. Os amorreus aqui, eles simbolizam na nossa vida a resistência ao Espírito Santo de Deus. Os heteus, o Senhor está falando da nossa mãe. Os heteus, esse nome veio por causa de uma parte da carne dos... Esqueci o nome do bicho. Que eles comiam, me ajuda. Não, pechuga era para fazer sapato. Esqueci o nome do bicho que eles comiam. Cabrito. Os heteus, eles simbolizavam a parte mais suculenta da carne, a parte da coxa. Amados, para Jacó ser remido e remir a geração dele, Deus tocou aonde em Jacó? Na sua coxa. Quando Deus tocou na coxa de Jacó, o Senhor naquele momento, Ele estava marcando Jacó. Ele estava remindo Jacó. E até hoje os judeus, eles não comem essa parte do animal. Aqui o Senhor está falando que essa parte, ela simboliza na minha e na tua vida a carnalidade.
Amados, quando o Senhor está falando aqui que o teu pai morreu e a tua mãe era Eteia, o Senhor está dizendo, você nasceu debaixo de idolatria e de imoralidade. O Senhor diz, olha, nem Samaria cometeu as abominações que vocês cometeram. Samaria aqui, ela representa a orfandade. Porque os samaritanos, eles eram um povo sem linhagem. Quando Jesus chega em Samaria e ele encontra aquela mulher no poço, o que Jesus diz para ela? Bem tu dissestes, tu já tivesse 5 maridos, mas nenhum deles é teu. Naquele momento ali, aquela mulher e Jesus começam a conversar, e aí ela diz o quê? Como pode ser tu, judeu, pedir água a mim que sou samaritana? Os samaritanos, eles eram proibidos de adorar aonde os judeus adoravam. Porque os samaritanos, eles eram considerados pelos judeus imundos. Eles não tinham uma linhagem. Os samaritanos, eles eram um povo misturado. Eles não eram uma semente pura. Mas aí Jesus olha para aquela mulher e ele diz, mulher, está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não importa o lugar, não importa qual era a tua condição. Por isso, os samaritanos, eles não podiam adorar aonde os judeus adoravam. Os samaritanos, eles tinham uma mistura de DNA. A linhagem deles não era pura. Amados, eu ia falar do pecado de Sodoma e Gomorra, mas as horas estão passando, nós vamos pular. A iniquidade, ela gera apostasia, religiosidade e imoralidade. Por que Deus diz, olha, o pecado de vocês, a abominação de vocês é pior do que o pecado de Samaria, é pior do que o pecado de Sodoma e de Gomorra. Porque os filhos de Deus, eles foram introduzidos em Canaã com um propósito de Deus, de remir aquela terra tinha sido amaldiçoada. Mas ao invés de fazer isso, ao invés de adorar ao Deus vivo, eles passaram a adorar Moloque. O Senhor diz, vocês entregaram a elas os filhos que eu, o Senhor, gerei em vocês. Porque os nossos filhos, eles são o quê? Herança do Senhor. Eles comprometeram a terra, eles comprometeram a herança do Senhor com as suas iniquidades. O Senhor está dizendo, no dia do teu nascimento, não teve quem cortasse o teu umbigo. O umbigo aqui, amados, está falando de iniquidade geracional. Qual é o papel do umbigo? Qual é a ligação entre a mãe e o bebê? Através do umbigo. O que o umbigo faz? Ele nutre.
esse umbigo que Deus está falando, Ele está falando da nossa linhagem, da nossa iniquidade geracional. Amados, muitas vezes nós não estamos sendo nutridos pelos céus, nós ainda estamos sendo nutridos por esse cordão de iniquidade. Mas o Senhor, nesse dia, Ele quer cortar esse umbigo, Ele quer cortar esse cordão de iniquidade, e Ele quer nos conectar ao cordão de prata. O que é esse cordão de prata? Esse cordão de prata, ele é o próprio Cristo. Esse cordão de prata, ele é a justificação pelo sangue de Jesus. Esse cordão de prata, ele vai nos conectar à paternidade do Senhor. Já vou encerrar. E o Senhor diz assim: não teve quem te lavasse com sal e quem esfregasse sal em ti. Amados, o sal, ele tinha um valor medicinal muito grande. Porque naquela época eles não tinham remédio como nós temos. E o sal, ele tem um poder antisséptico. Então, quando a criança nascia, eles cortavam o cordão, banhavam ela na água com sal, esfregavam sal, porque o sal ali, ele ia impedir com que entrasse por aquele lugar bactérias. A palavra diz que eu e você, nós somos o quê? O sal da terra. Mas se o sal for insípido, para nada serve. O sal, ele não pode ter algumas misturas nele. Sabe o que o Senhor está dizendo? Vocês são o sal que vai fechar portais do inferno, que tem nutrido geração após geração com iniquidades. Eu, o Senhor, sou o cordão de prata. É eu que vou alimentar vocês, é eu que vou alimentar a semente, mas vocês são o sal. E como que nós somos o sal, amados? Quando nós nos levantamos e confessamos os nossos pecados, as nossas iniquidades, quando nós nos arrependemos e quando nós nos tornamos essa semente santa de Deus, nós seremos como esse sal que vai fechar esses portais infernais. E vamos abrir portais de glória. Mas nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos remir os nossos filhos. Amém, amados? Vamos nos colocar em pé.